Convocados todos são todos, mas nem todos ouvem a minha voz. Eu, que sou pai de toda geração, não vejo o que devia ver. Pai, quero junto estar com o Senhor. Ouço sim, mas são muito poucos. Como é que vou defender das grandes tempestades que, além de destruir muitos lugares, mata tudo que é vivente pela frente? Agora, como irá acontecer, poucos me ouvem, mas os restantes, alguns ainda vão me dizer: se Deus fosse piedoso, nada disso estaria acontecendo. Olha a petulância do ser humano. Se Deus fosse piedoso, depois que vier o castigo, não adianta chorar. Não adianta dizer que não sabia, como o profeta falou ontem. Vocês não estão sendo enganados. Vocês estão vendo o erro. Estão aceitando. Estão ainda defendendo o demônio. Essa semana, muita coisa aconteceu. 2020 parece que não acaba nunca. Muita gente já está esperando que acabe esse ano, mas ano que vem vai ser pior. Por quê? Porque os homens não querem Deus. E aquele que se diz chefe da Igreja Católica faz tudo ao contrário dos mandamentos de Deus. Isso já estava dito no dia 26 de novembro de 99. Um novo Papa. Olha o que São Pedro diz para o Pai. Aquele que vai tomar a direção não é mais digno. Este será um revolucionário contra as normas da Igreja. Aquele que vem por aí quer dividir este reino com os fornicários, com os corruptos, com os homossexuais, a maior vergonha do mundo. Em 99, o Pai recebeu essa mensagem. Em 2015, no dia 7 de março de 2015, desta vez, meu filho, é o fim, porque as Nações Unidas estão querendo que esse mundo seja comunista e não mais templo do Espírito Santo, que para eles sou um Deus que não existe, apenas um mito. Eu salvei umas fotos na internet, a Terezinha pode mostrar agora, do que aconteceu essa semana, do que está acontecendo, e as pessoas estão defendendo. Muitos que se diziam católicos, conservadores, hoje em dia estão aceitando e defendendo ainda, o que é mais vergonhoso. Ao invés de defender Deus, a lei de Deus, a igreja pura e santa, católica, apostólica, conservadora, não. Estão concordando, amenizando, passando pano quente no diabo. Porque se Deus disse, através de São Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens que pela injustiça aprisionam a verdade. Olha o que Deus fala. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida de seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os a sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. Não tentem defender isso, não existe defesa. São sentimentos depravados, procedimento indigno de São Paulo. Eu coloquei uma parte da Bíblia essa semana no canal da UOL, tem comentário assim público, eu coloquei uma parte da Bíblia de São Paulo, e duas pessoas se revoltaram contra mim. Um disse, mulher não deve falar na igreja. Só que isso aqui não é uma igreja. E quem está falando não sou eu, é São Paulo. Os efeminados não entrarão no céu. Só se for no céu desse Papa agora, que é o céu da boca do leão. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, se consideram dignos de que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaude os que a cometem. Não só pratica, mas apoia, defende, esses também vão pagar por isso.
A primeira carta aos Coríntios também fala: fugir da fornicação. Deus não muda. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Muita gente está defendendo, muita gente não está enxergando porque não acreditaram nas mensagens que falava: sai de lá. Lá vai ter um pão mortífero que vai cegar vocês. E é isso que está acontecendo. As pessoas estão olhando e não estão enxergando. Mais uma vez, na Bíblia diz, no Apocalipse 18, São João escreve: ouvi outra voz do céu que dizia: meu povo, sai de seu meio, para que não participe de seus pecados e não tenhas parte nas suas pragas, porque seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas injustiças. Sai dela. Não tentem defender o diabo. Sai dela porque vocês vão junto com ele. Vocês estão cegos, mas ainda há tempo. Não sejam orgulhosos. Admitam, o profeta estava certo. As mensagens são verdadeiras. Terezinha quer mostrar as fotos agora porque eu não vi as pessoas, os religiosos defendendo a igreja. Igrejas foram queimadas no Chile. As imagens sacras foram quebradas. E eu não vi ninguém rezando em desagravo ao que é santo, ao que é de Deus, ao que é da Igreja Católica. Se pega fogo no mato, todo mundo se queima. Todo mundo quer defender a Amazônia, patrimônio da terra. E quando a igreja é queimada, profanada, os santos são pisoteados, chacoalhados pela esquerda. As pessoas dão desculpa que é um protesto. As pessoas não têm pena de Deus. Não têm pena do que é santo. Aí ainda tem coragem de fazer amizade com esse tipo de gente. Mostra, Terezinha, o tipo de amizade que esse Papa tem. Todos comunistas. A pessoa mesmo que não vai na igreja, um senhor Fiuza que fala na Jovem Pan, ele disse: eu não participo da igreja, mas por que ele não funda outra igreja, então, se ele vai totalmente contra a educação religiosa católica? Funda outra igreja. Assume, é comunista. Mas não, está tudo combinado. As mensagens já falavam: sai dela. O papel dela é destruir a igreja. Nossa Senhora de Fátima falou: eles vão destruir por dentro. Eles vão destruir os mandamentos de Deus, as leis de Deus, os sacramentos da igreja que levavam o povo à salvação. Então acordem enquanto é tempo. Agora vai vir novamente ano de eleição. Se você conhece qualquer candidato que apoia, que tem qualquer ligação com a esquerda, com o Partido Comunista, não vote. Não faça propaganda para esse tipo de gente. Vocês estão chamando o comunismo para o nosso país. É sério, é a luta do bem contra o mal. Não é brincadeira. Eles estão escancarados, não escondem mais as garras. Eles destroem as igrejas, eles destroem a família. Eles são ateus. Eles perseguem os cristãos, estão infiltrados na igreja. Se você vota para esse tipo de gente, você também vai pagar por esse pecado. Acordem. Nós podemos lutar ainda há tempo. Agora também, no dia 19, está no YouTube, quem quiser ver, na Polônia, um padre foi preso. Ele foi, assim, arrastado pelos policiais. Ele foi entregue pela própria congregação, porque ele reza a missa tridentina, porque ele não quer mudar. Esse padre foi preso, foi arrastado. A perseguição contra os cristãos verdadeiros começou. A guerra já começou. Sejam espertos. Lutem por Deus. Se sintam por Deus. Quando uma igreja é profanada, se sintam. Rezem. Façam um desagravo. É a nossa igreja. São os nossos santos. É Deus. É o nosso céu aqui na terra. Se nós católicos se calar, eles vão tomar conta. Tem uma pessoa que diz que os idiotas vão tomar conta do mundo não porque são mais inteligentes, mas porque são a maioria.
Acordem, lutem, não tenham medo. As mensagens falam, não precisa ter medo, fale a verdade. Há também um professor muito conhecido que diz, o serviço prestado à verdade com moderação é um serviço prestado à mentira. Se você sabe da verdade e não fala, você está ajudando o mentiroso. Você está dando fermento para a sua massa, ela vai crescer. Então não tenham medo, falem a verdade, defendam a Deus. É para isso que a gente veio para o mundo. Para mostrar que Deus existe, para defender a Deus. Se a gente não presta nem para defender a Deus, que vida é essa que nós vamos viver? Vamos se abaixar e deixar o comunismo, os ateus tomarem conta? Enquanto podemos falar, vamos falar. Sem ódio. Ninguém vai sair por aí quebrando a casa deles. Mas falem a verdade. Na igreja de Deus não se toca. Os mandamentos de Deus não mudam. Não rezem pelo diabo. Não sigam ele. Não defendam. Não tentem tapar o sol com a peneira. É errado, é errado. E sai de lá. Como diz São João no Apocalipse. Sai de lá. Não participe de seus pecados. E não tenhas parte nas suas pragas. Porque seus pecados se acumularam até o céu.